O que fazer para ser salvo? O que fazer para estar dentro dos eleitos? Estar dentro dos planos eletivos do projeto salvífico e divinos de Deus. Então, se você quer descobrir qual é a fórmula perfeita da salvação, a fórmula de bolo, a fórmula pronta da salvação, ou a religião ideal para a salvação, é esse vídeo aqui que vai te trazer essa informação, né? Bom, que Jesus Cristo nos abençoe, nos guie, né? Que os bons espíritos nos alvitre, e vamos então falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como foco as máximas do Cristo, a essência do seu ensinamento, é o que ele nos trouxe como código de conduta para que a gente realmente se coloque em uma condição de processo evolutivo, de eleição para a salvação. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, que é o item que nos compete comentar aqui, cujo subtítulo é O que fazer para ser salvo, né? Até porque muitas religiões se propõem a oferecer a solução para esta pergunta. Alguns líderes também se posicionam dessa maneira como conhecedores, detentores da fórmula mágica da salvação. É uma proposta tentadora, é uma proposta, inclusive, que tem se utilizado, que algumas linhas de pensamento, filosofia e religiosidade têm se utilizado de forma alienada, colocando, atribuindo a determinadas coisas ainda de nível material o ensejo da salvação. Mas os Espíritos vêm nos instruir, resgatando ali através da parábola do storytelling tão abençoado, da parábola do bom samaritano, nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Ele vem nos fazer refletir, pensar sobre predicativos importantes no âmbito moral, para que nós nos tornemos eletivos ao processo salvífico, eletivos a um processo salvífico. Ele começa ali no item 3, já no primeiro, falando que todos os ensinamentos de Cristo vão de encontro ao que é o egoísmo e o orgulho, solicitando para que nós meditemos nos predicativos morais que precisamos desenvolver, se utilizando ali das beatitudes, das bem-aventuranças, quando ele nos aconselha, bem-aventurados os pobres de espírito, e aí ele se refere aos humildes de coração, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aquele que ama seu próximo como a si mesmo, bem-aventurados aquele que perdoa os seus inimigos, bem-aventurado aqueles que faz para outrem aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Ele apoia esses predicativos, esse aconselhamento de como podemos nos tornar eletivos a um processo salvífico no trabalho incessante do desenvolver desses predicativos. Como alcançar, como obter a salvação? A parábola do bom samaritano vem como resposta a essa indagação, né? Quando Jesus se utiliza para impactar consciências com o fito de despertá-las e de impactar também o senso, até porque quanto mais ele se utilizava de elementos possíveis de serem concebidos pelo ideário, pelo imaginário daquele povo da época, mais convincente e mais profundo lhes tocava o coração. Então Jesus se utilizava da figura do samaritano, até porque o samaritano, como dissidente da fé, aquele que tiver erigido ao longo da história inúmeros templos em contraponto com Jerusalém, aquele que tinha em comum apenas com os judeus os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, o Mosaico, mas que desprezava os demais livros judaicos, né? Então esse samaritano, essa figura instigante, em contraponto às outras duas figuras dessa parábola, veio nos trazer, Jesus nos contando, uma reflexão. De um lado,
nós temos ali o primeiro que passou, um sacerdote, conhecedor da lei, pessoa que todos aqueles daquela época, inclusive nós ainda hoje, podemos imaginar que seria um canal de bênção, de ligação direta via Embratel com Deus e a salvação. Do outro lado, o levita, na sua subjetividade, um músico da divindade, aquele que paramentava os templos, cantava e salmodiava para Deus no templo. Só que esses dois passaram de largo daquele que estava combalido, decaído e sofrido, ferido e desacordado. Jesus, se utilizando então da pessoa do samaritano, esse dissidente tão odiado, historicamente ali tendo dissabores de natureza histórica religiosa, este desprendeu de si, mesmo não seguindo nenhum tipo de ortodoxia, religiosidade, preso a alguma placa religiosa, ele desprendeu de si aquilo que essencialmente Jesus nos solicita em seu ensinamento para que nós exercitemos, para que nos tornemos eletivos para o processo salvífico, para a salvação. Ele renunciou ao seu tempo, ele se direcionou até aquele homem combalido, sofrido e agonizante, o colocou em seu cavalo, levou até uma estalagem, ali o colocou, pediu para que o estalajador cuidasse deste, adiantou um dinheiro para que cuidasse dele, prometendo retornar logo depois. Ora, religiões e homens não possuem de maneira alguma o poder ou a fórmula ou a consciência absoluta do caminho a seguir, a percorrer para uma salvação certa, senão que Jesus tivera dito. Se não estiver centralizado, focado, embasado, fundamentado no que Jesus ensinara. Jesus mesmo tivera dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deste modo, acredito eu que o ensinamento de Cristo, quando ele fala na pessoa do samaritano, quando renunciou seu tempo e dedicou-se ao outro, como o Evangelho nos traz também pelo esclarecimento dos bons espíritos, que todo o ensinamento de Jesus é contra o egoísmo e o orgulho, e que bom é que nós cultivemos os predicativos morais necessários, da pureza de coração, da humildade, do fazer da boa obra para com o outro, sinceramente. Nisso então conclui-se que resume-se o processo de eleição para esse projeto salvífico de Deus, nesses planos pedagógicos que ele tem para a humanidade, quando nos outorga a oportunidade única de estarmos nesses escafandros carnais, são fardamentos na escola da existência, para estudarmos juntos uns com os outros, cada um em níveis diferentes, com a sua heterogeneidade, com os que sofrem mais, com os que sofrem menos, com os que são alheios ao sofrimento, outros que são supersensíveis à dor. E nessa escola, caminhando junto, trabalhando o dilatar da consciência espiritual e a elopatia que Joana de Ângeles nos traz, que é uma extensão, algo mais espiritual do que seria da empatia pelo outro, pela dor do outro. Não se colocar no outro, porque a dor é do outro, você jamais terá como sentir a dor daquele, mas tem como você estar ao lado dele, junto, enfrentando a dor com ele, respeitando-lhe os níveis de sofrimento e assistindo-lhe, acolhendo-lhe as dores. Então, como alcançar a salvação? Esse subtítulo resume-se nisso. Fora da caridade não há salvação. O amor dinâmico, o amor que se efetiva na vida do outro e na nossa vida, e o amor, os predicativos dados, que me faz lembrar Lucas, o evangelista Lucas, se eu não me engano, no capítulo 7, 47, bem como 1 Pedro, que fala que o amor é capaz de abrogar, de anular uma multidão de pecados. E que por muito amar percebe-se o perdão na vida daquele que ama. E por pouco amar percebe-se o pouco perdão na vida de quem pouco amou.
Palavras de Cristo, inclusive, para a mulher que lavou-lhe os pés e enxugou com o cabelo, lavou com as lágrimas, com unguento e enxugou com os cabelos, né? E Jesus absolveu ali diante dos fariseus que a questionavam, mas Jesus, uma mulher que é pecadora, está lavando os teus pés, enxugando com o cabelo e chorando e beijando os teus pés, mas não sabes que ela é pecadora. Os fariseus viram aquilo, né, com hipocrisia, e Jesus disse, na verdade, essa mulher aqui representou todo o amor e dedicação. Por mais pecado que ela tivesse, ela se debruçou e beijou meus pés, lavou meus pés, enxugou meus pés, demonstrou todo o amor. E aí ele vem com o ensinamento, né? Por muito amar, reconhece o perdão e absolve aquela mulher. Tua fé te salvou, né? Como também acontece em 1 Pedro, sobre a multidão de amor, ou melhor, o amor que abroga a multidão de pecado. Ou seja, quem bem faz, para si o faz, como diria André Luiz. Bom, meus queridos, é essa reflexão, né, sobre esse evangelho maravilhoso, um capítulo que show de bola como todos, mas fora da caridade não há salvação, e nisso é que se resume a salvação que a gente busca, indiferente do que nós professamos como fé, como credo, como crença. O bem pelo bem, o amor pelo amor, tão somente devotado e debruçado naquele que precisa. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem.